Olá, alunos, tudo bom? Então, o tema dessa semana, mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico incluem fusão, vaporização, solidificação, liquefação ou condensação e sublimação. As mudanças de estado físico da água alteram a organização de suas moléculas. Então, conforme explanado nessa semana, os três estados físicos ou de agregação básicos da matéria são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eles diferenciam-se exatamente pela organização das suas partículas constituintes, ou seja, por sua agregação, se estão próximas ou afastado uma das outras. No estado sólido, as partículas encontram-se mais juntas. Já no estado líquido, possuem maior liberdade de movimentação. E no estado gasoso, estão bem afastadas umas das outras. Todas as substâncias podem ser encontradas nesses três estados físicos, a depender apenas de duas grandezas: a temperatura e a pressão atmosférica. Alterando essas duas grandezas, podemos mudar o estado físico de agregação das substâncias. A temperatura e a pressão atuam de formas contrárias. Enquanto o aumento da temperatura faz com que as moléculas afastem-se, o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas das outras. Um exemplo é a solubilidade do gás dióxido de carbono usado nos refrigerantes. No momento da fabricação, uma pressão muito grande e temperaturas baixas são aplicadas para que o gás passe do estado líquido, solubilizando-se. Quando abrimos a tampa de refrigerante, o gás sai mais rapidamente, porque diminuímos a pressão. Além disso, quanto maior estiver a temperatura, também maior será a velocidade de saída do gás. Mas, considerando a pressão atmosférica normal, que é ao nível do mar, igual a 1 atm, para mudarmos os estados físicos da substância, é preciso haver apenas um aumento ou diminuição da temperatura. Considere um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius, ou sob pressão de 1 atm, que seria ao nível do mar. Por exemplo, as suas moléculas estão bem unidas, e é por isso que sua estrutura é rígida, apresentando volume e formato definidos. Mas, se quisermos passar esse gelo para o estado líquido, é necessário que suas moléculas separem-se mais. Para tal, é preciso introduzir energia ao sistema, de modo que ela possa vencer as forças intermoleculares existentes entre as moléculas de água que estão unidas por ligações de hidrogênio que são bastante intensas. Se aquecermos o sistema, a temperatura aumentará gradativamente até atingir o ponto de fusão, ou temperatura de fusão. A palavra fusão corresponde à mudança do estado sólido para o estado líquido, que, no caso da água, ocorre em 0 graus Celsius ao nível do mar. Nesse momento, a temperatura permanecerá constante até que todo o gelo passe para o estado líquido, ou seja, vão coexistir os estados sólido e líquido. Quando tudo estiver passado para o estado líquido, a temperatura continuará aumentando e as moléculas separar-se-ão cada vez mais até atingir o ponto de ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou vapor no caso da água.
de modo uniforme quando se aumenta a temperatura. Mas existem ainda mais outras duas formas de passagem do estado líquido para o gasoso, que são a evaporação e a calefação. Tá? A diferença entre as mudanças de estados, chamadas de vaporização, evaporação, ebulição e calefação. O ponto de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius e a temperatura permanece constante até que todo o líquido passe para o estado de vapor. Posteriormente, a temperatura do vapor continuará subindo, indo para 101, 102, 103 graus Celsius e assim sucessivamente. No processo inverso, ocorre pela diminuição da temperatura do sistema. Quando diminuímos a temperatura, o vapor de água, quando atinge 100 graus Celsius, começa a passar para o estado líquido. Essa mudança de estado é chamada de liquefação ou condensação. É o que ocorre, por exemplo, quando as nuvens condensam-se e formam a chuva. Diminuindo ainda mais a temperatura do líquido, ele atinge 0 graus e começa a passar para o estado sólido. Essa mudança do estado líquido para o estado sólido é denominada solidificação. Existe ainda uma outra mudança de estado físico, que é a sublimação. Ela ocorre quando a substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa. Esse fenômeno ocorre com o gelo seco, por exemplo, e com a naftalina. Resumidamente, temos as seguintes mudanças de estado físico. A mudança do estado sólido para o estado líquido, a fusão do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. E o inverso do estado gasoso para o estado líquido, a liquefação ou condensação. E do estado líquido para o estado sólido, a solidificação. E a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, sublimação, ou a passagem do estado de vapor para o estado sólido, também chamada de sublimação. Os processos de propagação do calor. Para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para o outro ou de uma região para outra. Existem 3 processos de propagação de calor. Então, a condução, a convecção e a irradiação. Falar a respeito do tema calor ainda pode trazer confusão para algumas pessoas. Em termologia, calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, calor é energia em trânsito. Para melhor assimilação, vamos ao seguinte exemplo. Vamos imaginar que em um sistema isolado, dentro de uma caixa de isopor, por exemplo, foram colocados 2 objetos. O objeto A, com temperatura de 200 graus Celsius, e o objeto B, com temperatura de 20 graus Celsius. De acordo com a lei zero da termodinâmica, com o passar do tempo, a temperatura do objeto A diminui, enquanto que a temperatura do objeto B aumenta, até que ambos atinjam a mesma temperatura, ficando em equilíbrio térmico. A energia que se transferiu do objeto A para o objeto B é chamada de calor ou energia térmica. A transmissão de calor. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região para outra através do próprio corpo, ou de um corpo para o outro. Existem 3 processos de transferência de calor, estudados na termologia. São eles condução, convecção e irradiação. A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar.
enquanto que a condução e a convecção são processos de transferências que necessitam de um meio material para se propagar. Então, primeiro, a condução. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Esse processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da transmissão de energia de átomo para átomo, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e que são mais fracamente ligados ao núcleo. Portanto, esses elétrons, colidindo entre si e com átomos, transferem energia com bastante facilidade. Por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. A convecção. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Essa forma é denominada convecção. Este é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém a água a temperatura inicial de 4 graus Celsius. Sabemos que a água acima de 4 graus Celsius se expande. Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo sua densidade diminuída. E assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, subirá. A parte mais fria e mais densa descerá, formando-se então as correntes de convecção. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem o seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso e desce. O ar que está embaixo, mais quente, sobe. E por último, nós temos a irradiação. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. As partes interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Tá joia, turma? Então foi só um resuminho do que nós vimos essa semana para complementar. Tá joia, turma? Então um abraço, até a próxima aula.